Fala galera, bem-vindos ao Lembrete Racional. Esse é o episódio número 4 dessa reunião semanal que a gente está constituindo para falar de investimentos de uma maneira realmente sólida. Tenho aqui ao meu lado o meu amigo Christian Washburger, gestor CVM. Eu sou Ulisses Dias, analista de investimentos, mestre em finanças. Tenho mais de 40 mil alunos e estou aqui falando. Na verdade, hoje eu vou parar para aprender, tá? O Christian tem tanta coisa boa para ensinar para gente que hoje eu vou ficar só aqui como aquele advogado do diabo fazendo perguntas capciosas para ele. Mas, Christian, seja bem-vindo aí. Bom dia, como é que você tá? Bom dia, Uli. Sejam todos bem-vindos ao quarto episódio do Lembrete Racional, esse projeto aí que nasceu com o intuito de passar conhecimento técnico de qualidade para as pessoas, pegar artigos acadêmicos do exterior, trazer eles para cá numa linguagem simples, para que as pessoas elas possam aprimorar, né, o processo de investimento delas, que isso seja uma decisão cada vez mais racional e menos emocional, e os resultados eles vão ser consequência, né, desse processo bem estabelecido de investimentos. Você sabendo por que comprar, por que manter e por que sair de um investimento. Então, sejam todos bem-vindos a mais esse episódio aí, o quarto. Esperamos, né? E vão ser muitos aqui para frente. Exatamente. Então, Christian, vou até sugerir para as pessoas que vejam aí os outros 3 episódios anteriores, porque a gente está construindo uma linha de raciocínio, onde a gente começou lá falando das finanças racionais com Harry Markowitz, chegamos às finanças comportamentais, falamos de alguns fatores de investimentos como tamanho, valor, e a gente hoje vai para algo mais prático, né? O Christian preparou uma carteira recomendada, então se você está precisando de uma carteira recomendada, a gente vai oferecer isso hoje, mas eu vou começar perguntando aqui para o Christian. Christian, toda vez que a gente fala na internet de dividendos, parece que o engajamento aumenta, as pessoas querem buscar um dividendo. Tem gente que fala que o dividendo ele sai do preço, tem gente que fala que o dividendo não importa. Antes de falar de qualquer artigo acadêmico, eu quero saber de você, Christian Washburger, gestor de investimentos. Você é focado em dividendos nos seus investimentos? Como é que você pensa sobre isso? Eu não foco diretamente em dividendos, mas por eu focar em empresas que têm um histórico de lucratividade, o dividendo ele é apenas uma consequência, né? Então acaba tendo uma discussão, um debate, se o dividendo ele é ou não um fator de investimento, né? Aí tem vários artigos que mostram que o dividendo ele é uma consequência de outros fatores, né? Como fator valor, fator lucratividade. Então ele entra naquela categoria que a gente comentou na semana passada, de um fator que é redundante, né? Que ele é explicado por outros fatores, né? Então quando a gente foca no universo de empresas lucrativas e não somente nos dividendos, né? A gente consegue, mesmo assim, ter retornos resilientes ao longo do tempo e o dividendo ele é uma consequência disso, né? Mas eu também percebo, né, que as pessoas elas têm essa necessidade, essa demanda por investir em ativos que gerem dividendos, né? E eu entendo perfeitamente. A gente está aqui no mercado brasileiro, que historicamente é um mercado bastante volátil. Então você, né, se as ações elas ficarem paradas, pelo menos você tem ali o dividendo daquele ativo, né? Mas o que muitas pessoas não sabem, né, e muitos influenciadores da internet também não falam, é que o dividendo ele é descontado do preço do ativo, tanto em ações, tanto em fundos imobiliários, né? Porque de onde sai o dividendo? O dividendo ele não é um prêmio por você ser um investidor. Ele sai do caixa, do patrimônio líquido da empresa, né? Para o bolso do acionista. Então, automaticamente, vai ter a redução lá no ativo, no patrimônio líquido da empresa, né? Aí vão ter uma série de teorias, né, em relação a isso. Uma delas é a teoria do pássaro na mão. A gente vai mostrar alguns artigos depois, mas o que que ela diz, né? Que mais vale um dividendo certo hoje do que um ganho de capital incerto no futuro. Então, aquelas empresas que têm uma política de dividendos, altos dividendos, elas também acabam reduzindo os custos de agência. O que são custos de agência? Uma empresa que ela tem lá um CEO, pensa assim, o cara está confortável, tem um caixa robusto, tá sobrando dinheiro. Esse cara vai querer trocar o computador, vai querer investir em sistema que às vezes não precisa. Dinheiro esse que vai ser usado em algo que não é assim útil. Esse dinheiro poderia estar sendo, né, devolvido para o acionista. Então, os custos de agência são esses conflitos de interesse, né, que existem entre o interesse do administrador
da empresa e do acionista, tá? Então, tem artigos que mostram que as empresas que têm essa alta política de pagar dividendos, né, elas conseguem reduzir esses custos de agência e isso beneficia o acionista. Isso aí eu vejo muito claro dentro do setor de real estate. A gente vê que uma característica dos fundos imobiliários é que eles, por legislação, são obrigados a distribuir grande parte do seu lucro caixa, e isso faz com que esse conflito de agência ele fique menor. Mas aí a gente vê sempre a criatividade dos gestores aparecendo através das emissões, e isso faz com que ele justifique uma remuneração maior, um salário maior. E eu vou começar trazendo aqui, Christian, uma bola um pouco quadrada para a gente, né? Eu gosto muito desse artigo, que é o Surprise Higher Dividends Estou com Equal ele aberto aqui também. Higher Returns, Higher Earnings Growth, né? De dois profissionais que eu tenho profunda admiração. Não fica com ciúme não, tá? Mas eu gosto muito do Rob Arnault e do Clifford Asness. Estava até fazendo uma mentoria aqui do Master Business, e onde eu falei que eu gostaria de ser o Clifford Asness, né? E aí, para quem não entende inglês e quer começar a consumir esses conteúdos, gente, eu vou dar uma dica para você. Pega o conteúdo e joga lá no chat GPT e pede para ele traduzir. Eu fiz exatamente isso aqui, ó, para te mostrar. Então eu vou ler aqui o abstract, o resumo inicial desse artigo. Então eles falam assim: investigamos a política de dividendos conforme observado na razão de distribuição de payout ratio do portfólio de mercado de ações, que prevê um crescimento futuro de lucros agregados. As evidências históricas sugerem fortemente que o crescimento esperado de lucros futuros é mais rápido quando as atuais razões de distribuição são altas e mais lento quando as razões de distribuição baixas. Essa relação ela não é explicada por outros fatores, como a simples reversão à média dos lucros. Nossas evidências contradizem, portanto, as opiniões de muitos que acreditam que o substancial reinvestimento dos lucros retidos impulsionará um crescimento mais rápido dos lucros futuros. Em vez disso, é consistente com relatos anedóticos sobre gestores sinalizando as suas expectativas de lucros através de dividendos ou se engajando, às vezes, na construção de impérios ineficientes, que é o conflito de agência. Nossos achados desafiam os observadores de mercado que veem os baixos pagamentos de dividendos dos últimos tempos como um sinal de fortes lucros futuros. Pessoal, aqui a gente vai, se vocês me permitem, eu vou traduzir um pouco o que que isso quer dizer, né? Então, a gente tem dentro de uma linha de ciclo de vida das empresas, as empresas que estão no estágio embrionário, startups, depois a gente tem as empresas de crescimento, a gente tem as empresas de alta maturidade e a gente tem empresas de declínio. As empresas que mais pagam dividendos, naturalmente, elas estão num estágio de maturidade. E isso faz com que essas empresas possam pagar mais dividendos. Então, além de ter esse conflito de agência menor nas empresas que pagam dividendos, a gente vê que as dinâmicas competitivas nessas empresas em maturidade são menos incertas. E com isso, conforme as empresas elas vão só mantendo a mesma marcha, isso pode se tornar uma verdade. Uma outra coisa importante que a gente precisa entender aqui é o seguinte: Warren Buffett fala isso muito claramente. Dentro das habilidades de um CEO, ele precisa ter a habilidade de gerar lucros e uma outra habilidade que é pegar esses lucros e direcionar ele para novos projetos. Warren Buffett fala que um terrific company, né, uma empresa maravilhosa, é uma empresa que tem um alto retorno sobre capital empregado e uma esteira de crescimento bastante longa. Um exemplo de uma empresa que tinha um alto retorno sobre capital empregado, mas uma pequena esteira de crescimento, era a See's Candies. A gente já viu aqui no Brasil outras empresas com essa característica, que são muito lucrativas, mas não têm aonde reinvestir esse dinheiro. E essas empresas que têm um alto retorno sobre capital empregado, elas normalmente são as empresas que têm as vantagens competitivas. E a gente tem as vantagens competitivas duradouras e as frágeis. Então, eu acredito que esse artigo aqui do Surprise Higher Dividends e Higher Earnings Growth, ele fala um pouco sobre o ciclo de vida das empresas, fala sobre essa característica de empresas que
tem essas duas características de altos retornos, mas também esteira de crescimento. Fala da habilidade desses gestores de gerarem margens operacionais positivas e terem um capital allocation, uma alocação de capital inteligente. E são essas características que, quando você vai fazer um value investing, que é um olhar individual numa empresa para fazer uma carteira, você tem que estar atento. Falei muita besteira aqui, ou tu concorda com o que eu falei, Christian? Não, não concordo, sim. Um exemplo, né, é a Siscandies. A Siscandies é uma empresa que ela tentou ser expandida em determinado momento, né? Só que o Warren Buffett mesmo disse, né, que nem toda empresa nasceu para ser grande. E a Siscandies ela gerava tanto caixa, né, tanto caixa, que ela foi fonte de novos investimentos para Berkshire, né? Então isso é bem interessante também de se analisar. Não é porque uma empresa ela não tem um tamanho enorme, que ela não é gigante em valor de mercado, que ela não vai pagar dividendos, né? A gente tem, até mesmo aqui no Brasil, né, muitas empresas que não têm valor de mercado alto, são small caps, mas que você olhar historicamente, elas têm ali uma resiliência de resultados e pagam dividendos de forma constante. Um exemplo que a gente até comentou na semana passada, né, é a Graziotin, uma empresa aí pequena, mas que ela tem um histórico bem resiliente, né, de lucratividade e dividendos ao longo do tempo. Nós vamos entrar agora na carteira recomendada aqui. Posso mostrar, Uli? Claro, fica à vontade. Perfeito. Então, só para introduzir inicialmente, pessoal, quando a gente fala de fatores, né? Se eu vou investir em ações, eu não sei o que que fazer. Qual é a alternativa mais inteligente? É eu comprar a média do mercado. Eu vou me expor ao beta de mercado. Aqui no Brasil, a gente está falando do Ibovespa. Então, a gente tem um ETF, que é o BOVA11, onde eu compro ele e vou me expor, né, ao fator mercado. Se eu não tenho uma estratégia, se eu não sei o que fazer, isso é o mais sensato. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Só que se a gente olhar historicamente, né, o prêmio de mercado é o quê? É o retorno do índice de ações menos o retorno do ativo livre de risco. No caso do Brasil, Tesouro Selic, né? Então, se eu estou na renda variável, se eu estou me expondo ao beta de mercado, eu espero ser recompensado por estar assumindo um risco maior. Se a gente olhar historicamente, deixa eu compartilhar aqui um estudo que eu preparei, Só para adicionar aqui uma informação, Christian, se você me permite, claro. eu vou trazer um exemplo de uma empresa que eu acho que aloca muito mal o capital, que é a Alpargatas, tá? Uma empresa que durante muito tempo foi acionista. E fazer a ação da Havaiana é um ótimo negócio, muito rentável. Mas a quantidade de erros que os gestores já fizeram com essa empresa de alocar o capital é muito alto. Pode continuar, desculpa. Complementando, eu acho a Alpargatas hoje uma empresa cara, mesmo após a queda recente. Eu acho uma empresa cara. Então, pessoal, aqui a gente está vendo o quê, né? Eu peguei dados do Ibovespa e do CDI desde 1995 até abril de 24, tá? Aí o que que eu fui comparar, né? Muita gente fala, o Ibovespa sempre perde para o CDI. Tá? Isso é uma frase que você não deve levar em consideração. Tudo que se falam assim, sempre, nunca no mercado financeiro, você deve desconsiderar. Sempre deve ter o meio termo entre as coisas, tá? E esse estudo que eu fiz aqui mostra realmente isso. Eu peguei intervalos, janelas de 1 ano de retornos do Ibovespa contra o CDI, janelas de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos e 10 anos. Tá? E comparei diferentes janelas de retorno. Tá? Se a gente olha intervalos de 12 meses, tá? Em 50% das janelas de tempo, o Ibovespa superou a rentabilidade do CDI. E a maior diferença de retorno que chegou a ocorrer foi de 126,81%. Ou seja, historicamente, no intervalo de 12 meses que ocorreu, o Ibovespa chegou a ganhar de 126% do CDI. Tá? Aí, se a gente olha aqui em intervalo de 2 anos, em 47% das janelas, o Ibovespa superou o CDI. Em 3 anos, 42,5%, 4 anos, 45,5%, 5 anos, 44%, 7 anos, 42% e 10 anos, 28%. Isso aqui é o mais curioso. Vocês percebem que quanto maior o horizonte de tempo, menor foi as vezes, menor foi o percentual, né, de vezes que o Ibovespa superou o CDI. Se a gente olha o mercado americano, isso aqui se inverte. Quanto maior o horizonte de tempo, maior a probabilidade de o índice bater a renda fixa. Mas aqui no Brasil não. Como eu falei antes, né, a gente tem essa anomalia, vamos dizer assim. E quando a gente está analisando aqui, né, as janelas de 10 anos, em 28% apenas o Ibovespa superou o CDI. Ou seja, eu sou daqueles que concordam,
aquela frase que o Ibovespa não é um bom índice para se investir, que a gente deve ter uma estratégia ativa, e essa estratégia pode ser o Factor Investing ou Value Investing, tá? Isso tem que ser muito bem estabelecido, tem que ser um método claro para você investir e ter retornos acima do CDI e também bater o Ibovespa, né? Então a gente tem aqui a carteira recomendada. Deixa eu compartilhar ela aqui. Deixa eu só adicionar algo aí que nesse comentário, Cris, porque lá no meu Sim, mestrado a gente fez essa pergunta. Eu fiz um mestrado na França, né, gente? E aí a gente fez essa pergunta na visão de um gringo, de uma pessoa de fora do Brasil, qual que era o entendimento dela sobre risco, né? E aí ele fez uma conta lá, que ele mostrou que, na verdade, a renda fixa brasileira, ela é mais arriscada do que as ações brasileiras. E se a gente for atrás de uma lógica por trás disso, vamos pensar. As empresas, elas têm ativos reais. E no final das contas, são elas que geram riqueza para pagar os impostos do governo. Então, no final das contas, quem tem ativos reais são as empresas. E se a gente olha para o histórico do Brasil, no século passado a gente teve diversos casos de calote da dívida brasileira. E nesse processo, a gente viu as empresas se valorizando muito. Ou seja, quando a gente vê o país dando calote, quem conseguia trazer dólares para o Brasil eram as empresas, Vide Vale e outras empresas. Então é importante que a gente tenha essa perspectiva. Se a gente está olhando para o risco teórico, né? E o risco teórico da renda fixa, ele é zero, mas se a gente olhar do ponto de vista de volatilidade, a gente acaba tendo uma outra possibilidade de enxergar essa mesma problemática. Desculpa aí te interromper, Cris. perfeito. Só para a gente relembrar, né, lá na primeira aula, a gente tinha mostrado, primeiro encontro, né, primeira live aqui do Lembrete Nacional, um backtest, né, da estratégia que a gente preparou para apresentar aqui no Lembrete Nacional. Então aqui a gente vai ter a nossa carteira, né? Aqui a gente fez um backtest do retorno desde 2010 até 2024, tá? Aqui a gente tem os retornos anuais. Aí eu fiz aqui mostrei aqui em quantos anos a carteira ela superou a rentabilidade do Ibovespa. Então aqui a gente tem uma amostra, né, de 14 anos, tá? E nessa amostra de 14 anos, em 11 a nossa carteira ela bateu o Ibovespa, tá? Aí a gente vai ter aqui a curva de capital, o quanto 100 mil reais teriam se transformado nessa carteira que a gente vai recomendar aqui. Então, começando com 100 mil reais, estes 100 mil reais teriam virado 638 mil reais. Tá? Enquanto no Divo 11, que é um ETF das empresas de dividendos aqui no Brasil, 100 mil reais se transformaram em 362 mil reais. Enquanto no Bava 11, 176 mil reais, tá? Então, a gente agora vai mostrar a carteira recomendada dessa semana, que a gente preparou. Deixa eu selecionar aqui. Então, aqui, pessoal, o que que a gente tem? Essas ações aqui em amarelo são as ações que a gente vai estar recomendando, tá? E como que foi montada essa carteira? A gente pegou aqui um histórico, né, de 2 anos de lucro líquido, 2023 e 2022. Na sequência, a gente fez aqui um filtro de 5 anos de dividendos pagos, ou seja, uma empresa que não teve dividendo pago nos últimos 5 anos, ou então não teve lucro nos últimos 2 anos, essa empresa ela não participa aqui do nosso universo de possibilidades de investimento. Elas foram excluídas, tá? Aqui a gente pegou a informação de fechamento em 16 de maio, que foi ontem. A gente tem a informação do beta dessas empresas também, nos últimos 30 meses. Aí como que a gente montou a carteira, né? A gente pegou a média dos dividendos dos últimos 3 anos, 24, 23 e 22, e comparou com o preço da ação, para chegar no dividend yield, tá? Que vocês estão vendo aqui na coluna Q. A gente classificou isso em ordem decrescente, do maior para o menor, dividend yield, e fez aqui a seleção de 15 ações, que tem Petrobras, Bradespar, Unipar, Metal Leve, Gerdau Metalúrgica, Brasil Agro, Taesa, Grendene, Uzi Minas, Ferbasa, Copasa, Semig, Kepler, Banrisul e Irani, tá? Aí, se a gente olhar aqui a relação de valor de mercado sobre o lucro líquido dessas empresas, a gente fazer a média, ficou em 6,85 vezes.
tá? Essa é a média de relação preço sobre lucro dessa carteira. Então, a gente monta carteira da parte de ações Brasil com essas 15 ações, tá? Mas a carteira, ela não é só isso. A gente sempre vai ter uma diversificação entre classes, né? Então, aqui seguindo um perfil agressivo, a gente tem 25% em renda fixa, através do Tesouro Selic, 37,5% da carteira em ações americanas, através do IVVB11, e o restante, 37,5%, dividido entre essas 15 ações, tá? Colocando sempre pesos iguais aqui. Então, uma carteira com R$ 10.000, alocaria 2.500 em renda fixa, 3.750 no IVB11 e o restante, 3.750 dividido entre as 15 ações, que no caso deu R$ 250. Então, essa carteira deve ser comprada até uma semana, né? Então, hoje a gente está no sábado, né? Então, você tem a semana inteira, a próxima semana, para montar essa carteira, e depois a gente pega os dados mais atualizados para encontrar, né, as 15 ações mais atrativas no momento, por essa métrica aqui do dividend yield, tá bom? O prazo de permanência dessa carteira é de 12 meses, essa parte aqui de ações, tá? Então, a cada 12 meses você refaz aqui esse estudo, vai encontrar as 15 ações, faz a reciclagem dos ativos, né? Porque o nosso objetivo aqui, com essa carteira, é ter as 15 ações que têm um histórico de lucratividade e que também, né, sejam atrativas pela métrica do dividend yield médio, né, dos últimos 3 anos. Por que que a gente pegou aqui dividend yield de 3 anos, né? Porque se eu pegasse somente o dividendo aqui do último ano, isso poderia dar uma distorção aqui no múltiplo. Então, para suavizar, né, a gente faz o cálculo da média e compara isso com o preço, tá? Para chegar em algo aqui mais conservador. Perfeito? Outra coisa que a gente pode analisar aqui, né, é o valor de mercado dessas empresas. Se eu pegar a média aqui do valor de mercado dessas empresas, ficou em 40 bilhões e meio, muito puxado aqui pela Petrobras. Estão vendo o valor de mercado aqui de quase 500 bilhões. Se a gente desconsiderar a Petrobras, a carteira ficou aqui com valor de mercado de 7 bilhões e 900, ou seja, um universo aí de empresas pequenas, né, consideradas small caps. A gente vai estar se expondo aqui também. Então, a gente também vai ter exposição a esse fator, né? Então, caso as small caps elas venham entrar em um movimento de alta, né, a gente tende a ver algumas dessas empresas aqui tendo altas consideráveis, né? Uma vez que a gente está vendo que elas estão aqui com múltiplo, algumas aqui com múltiplo de 3 vezes lucro, outras aqui com múltiplo baixo, né, de 4,8, 6 vezes, 5 vezes. Então, a gente tem aqui um potencial de ganhar com a valorização das empresas, mas também com o carrego, né, e ganhar com os dividendos. Ok? Quer complementar alguma coisa aqui, Uli? Eu fico aqui com uma percepção clara, né, que a gente vê empresas de commodities, a gente pode ter aqui como exemplo a Petrobras, a Bradespar, a Unipar, a gente tem também a Gerdau Metalúrgica, a Brasil Agro, a gente tem aqui no caso a Uzi Minas, a gente tem a Ferbasa, a gente tem a Kepler, que é uma empresa de silos, que é derivada também do agronegócio, a Irani, e a gente tem o Banrisul, que está aí vivendo um problema sério, grande parte dos seus clientes pode dar um calote nas suas dívidas, nos seus empréstimos, né? E aí isso pode criar algum tipo de insegurança nos investidores de botar dinheiro nisso. Uma narrativa pode ser: ah, essas commodities elas estão nas suas máximas, então acho melhor não investir. Ou a realidade do Banrisul agora é diferente. Eu não quero mais, porque aquela realidade que foi calculado o dividend yield, ela não existe mais devido aí às enchentes que a gente acabou vendo. Pessoal, é importante que você entenda que não dá para escolher uma ação ou outra dentro dessa lógica que a gente segue de fazer a carteira. É importante que você entenda que existe uma expectativa de retorno para essa carteira e conforme algumas dessas empresas elas venham a superar as expectativas, é aí que a gente vê um retorno muito acima do que é esperado. E é essa assimetria de retorno que gera o resultado positivo na carteira. Então a gente vai ter um 80-20. A gente vai ter 20% das ações gerando 80% do resultado, outras a gente vai empatar, e isso vai ser o suficiente para a gente ter um retorno positivo no final das contas. Faz sentido, Cris? Com certeza. Eu vejo muita gente, né,
querendo achar pelo em ovo, quer encher de análise em tudo. E o que acontece, né? Quanto mais perfeito você tenta ser, mais vulnerável você se torna. Quanto mais variáveis você coloca num método, num sistema, mais sensível ele se torna às mudanças de mercado. O que a gente está fazendo aqui, ele é muito baseado naquele livro A Fórmula Mágica, do Joe Greenblatt. E lá ele fala, né, que você seguir essa estratégia de forma mais mecânica possível é o que vai te entregar os melhores resultados no longo prazo. Eu já tive a experiência, anos atrás, de excluir algumas empresas ali que eu não tinha muita simpatia, que eu tinha algum preconceito, né, em relação às empresas. E o resultado foi que eu deixei dinheiro na mesa quando eu fiz isso. Então, todo esse preconceito que a gente tem com alguma empresa, né, a gente tem que se perguntar, isso já não está refletido no preço? Porque aconteceu em 2023, né? Muita gente não quis comprar Banco do Brasil, Petrobras, por causa da questão política, né? Mas não se perguntaram, isso já está refletido no preço ou não? E a gente vê que, historicamente, né, as estatais, elas já negociam com desconto nos múltiplos em relação às empresas privadas. Aí isso já responde a esse risco político, tá? Então, eu não me preocupo, vão intervir na Petrobras, no Banco do Brasil, eu não dou muito peso a isso. Eu olho mais para os fundamentos. Se a empresa está gerando lucro, se ela está pagando dividendo, principalmente se ela está barata, né? Eu quero comprar barato e vender caro. Esse é o meu foco no mercado financeiro. É assim que eu ganho dinheiro, comprando barato e vendendo caro. É assim que a gente ganha dinheiro no mercado. Exatamente. Uma outra coisa que a gente precisa falar aqui em relação a dividendos, já que a gente está tocando nesse assunto, pessoal, é que no Brasil a gente tem uma situação um pouco diferente, onde o dividendo ele não é tributado. Então, se você for executar esse mesmo nível de estudo para os Estados Unidos, você vai ter um impacto muito maior das recompras de ações lá. E a recompra é um tipo de remuneração do acionista. Warren Buffett, quem acompanha ele há mais tempo, vê ele falando isso com muita frequência. Então, isso é uma maneira aí da gente adaptar essa realidade brasileira, que não é normal. Acho que só a Bolsa da Bulgária, se eu não me engano, ela tem essa mesma característica que a nossa bolsa de não ter o dividendo sendo tributado. E aí você expande essa tua visão sobre o dividendo com as recompras, tá? Aí, uma outra questão que eu quero entrar aqui também para esclarecer para as pessoas é o seguinte: eu até vi uma dúvida em relação a isso, baseado na Petrobras, e foi no mês de maio de 2024. A gente está falando em maio de 2024, né? Por que que a Petrobras ela pagou dividendos e emitiu dívidas, né? Então, gente, toda vez que uma empresa ela paga dividendos, ou ela retém dividendos, ou ela faz recompra de ações, ela está fazendo uma comunicação para os acionistas. Essa comunicação, ela está falando o seguinte: olha, se eu estou pagando dividendos, significa que eu estou segura das minhas fontes de recursos. E aí, se a empresa ela vai, de alguma forma, emitir dívida, se ela vai, de alguma outra forma, emitir ações a partir disso, a gente tem que ver qual que é a estrutura de capital ideal para essa empresa. A gente vê alguns casos também da empresa pagar o dividendo e aí ela vai lá e emite novas ações. Isso às vezes pode ter relação com a própria intenção do acionista principal de diluir os acionistas minoritários. Porque normalmente as pessoas, quando elas recebem os dividendos, elas vão botar em outra coisa ou elas vão gastar aquilo. E uma recomendação que eu dou para todo mundo aí: não entra nessa armadilha de gastar o dividendo, porque isso gera muito impacto nos retornos de longo prazo que você vai ter nos seus investimentos. Mas o que eu quero chamar a Exatamente. atenção é, às vezes esse investidor, esse controlador, ele está pagando dividendos, e aí como ele sabe que ele vai ficar com uma maior parte dessas novas ações emitidas, ele está aumentando a participação nessa ação, nessa empresa, sem as pessoas perceberem de maneira muito clara. E às vezes até com um desconto, dependendo do preço de emissão dessas novas ações. Você estava comentando, né, sobre a isenção do dividendo, que é isento de imposto. Lá nos Estados Unidos, como acontece em muitas recompras de ações, lá acaba se usando mais o indicador shareholder yield.
né, ao invés do dividend yield, que aí você considera os dividendos, recompra de ação e também pagamento de dívida. Então, isso acaba sendo mais usado lá. E no Brasil a gente usa o dividend yield mesmo, mas também poderia usar, né, o outro indicador. Isso que você falou da sinalização dos dividendos é muito importante. A política de dividendos de uma empresa, ela tem, né, um conteúdo informacional. Outro exemplo que a gente pode citar é o Bradesco, né? Está num momento aí turbulento nos últimos 3 anos, mas se for olhar, né, o dividendo, o Bradesco, ele ainda vai continuar pagando dividendos. O que que ele está sinalizando com isso? Ó, a gente está aqui no momento ruim, mas não vai falir. A gente vai conseguir se reestruturar. A gente tem um plano de reestruturação, mas a gente tem ainda braços que são muito fortes, como é o braço de seguros do banco, né, que gera muito lucro. Então, se o Bradesco conseguir minimamente se recuperar, né, se reestruturar, a gente espera que esse ano ele já gere um lucro de 16, 17 bilhões de reais novamente. E ele, mesmo assim, mesmo estando nesse momento negativo, ele continua pagando dividendos. Agora, se o Bradesco fosse lá e cortasse os dividendos, isso seria um sinal muito negativo para o mercado. E as ações já caíram, mesmo sem ter alteração na política de dividendos, as ações elas já caíram. Agora você imagina, né? Se o Bradesco chegasse e dissesse, ó, esse ano não vai ter dividendo, o que que vocês acham que aconteceria com o preço da ação? Com certeza ele cairia ainda mais, porque isso seria um sinal muito negativo em relação ao futuro do banco, né? Então, a política de dividendos para uma empresa ela tem um caráter informacional muito, muito relevante, né? Eu trouxe aqui alguns artigos para a gente tratar, que é justamente sobre gastar os dividendos, tá? Muita gente acha que dividendo é presente, que é bônus, que é um prêmio por você ser investidor. Esse artigo aqui o Uli já falou anteriormente, mas esse artigo aqui do Konstantin Brauer, Consuming Dividends, ele pega dados, banco de dados de um banco, um grande banco lá da Alemanha, e o que que ele percebe, né? Que os investidores, eles tendem a aumentar os gastos, aumentar o consumo nos dias em que recebem dividendos. Outro padrão que eles notaram é que na semana em que são pagos dividendos, os investidores eles acessam mais vezes o aplicativo do banco, da corretora, para olhar o extrato, se está lá disponível o dividendo. Ou seja, os investidores eles planejam gastar os dividendos. Eles consideram o dividendo como um bônus, como um dinheiro extra, como um presente. Mas o dividendo ele é descontado o preço e ele precisa ser reinvestido, tá? Outra constatação que eles fazem é a seguinte: os investidores eles têm viés de contabilidade mental, ou seja, eles separam ganhos de capital, que é referente à valorização dos ativos, dos dividendos. Aí ele adota uma política de gastar somente os dividendos. Porque imagina, né? Você cria lá um plano de investimentos, está todos os meses aportando regularmente. Aí você pensa, pô, quanto que eu vou desfrutar disso? Aí a pessoa pensa, ah, eu vou manter o principal investido e os juros e dividendos, isso sim eu vou gastar. Então, eles percebem que existe essa linha de pensamento entre os investidores. Isso vai desde os investidores mais jovens até os investidores mais velhos. Tá? Eles encontram esse padrão em todos os perfis de investidor. Aí a gente tem esse outro artigo aqui, do Samuel Hartzmark, a desconexão dos dividendos. Ele também mostra que os investidores eles consideram dividendos e ganhos de capital como variáveis separadas. Tá? E que os investidores também não reinvestem os dividendos na ação que pagou. Tá? Isso aqui é muito importante. E esse outro artigo aqui, do Hirsch Schaffrin, tá? O que, que ele mostra? Que os investidores realmente eles têm problemas em adiar a gratificação. Aí, para resolver isso, eles criam esse fluxo de caixa para gastos, né? Limitando aos dividendos. Então, ele mantém o principal e gasta somente os dividendos. E os investidores que têm aversão ao arrependimento, eles também tendem a preferir ativos, né, pagadores de dividendos. Porque imagina o seguinte, você tem a opção de comprar um iPhone, R$ 5.000 o iPhone. Você vai e compra esses R$ 5.000 no iPhone com dinheiro de dividendos. Esse é o cenário um. Ou então você pega e vende R$ 5.000 de ação, cria um dividendo caseiro de R$ 5.000 e vai e compra o iPhone. Essas duas situações. Aí na semana que vem, na semana seguinte, essa ação que você vendeu por R$ 5.000, vamos supor que seja o Itaú. O Itaú sobe 20% em uma semana. Em qual dos cenários você vai se sentir pior? No cenário onde você vendeu R$ 5.000 em ação do Itaú, ou naquele cenário onde você recebeu R$ 5.000 em dividendos?
E eles concluem aqui que o investidor ele se sente pior quando ele vende os R$ 5.000 para comprar o iPhone, o produto que seja. Então ele percebe que existe um viés de arrependimento aqui. Quando eu vendo a ação, eu tenho que me mover, eu tenho que agir. Já quando entra o dividendo, dividendo em dinheiro, né, que eles chamam aqui, não o dividendo feito, dividendo caseiro, tá? Isso não acontece. Então os investidores eles tendem a perceber os dividendos, né, como um presente, como um ganho, por estarem ali seguindo aquele plano. Então esse aqui é um outro artigo bem interessante que eu sugiro vocês se aprofundarem, tá? Então os dividendos que são pagos precisam ser reinvestidos, porque se não reinvestir o dividendo, você vai estar investindo a juros simples, tá? E aí o efeito bola de neve dos compostos vai trabalhar de uma forma muito mais devagar, né, ao seu favor. Perfeito. Vou adicionar aqui também um outro artigo, Cris. Esse aqui eu vou falar de maneira mais rápida também, que é um artigo do Robert Schiller, né? E ele traz uma reflexão muito boa sobre os dividendos, que é o seguinte: lembra que lá no começo, a gente já falou do modelo de Gordon aqui? Eu acho que não, né? Ou você Ainda falou, não. falou rápido. Lá na década de 50, teve um artigo de um cara chamado Myron Gordon. E aí o questionamento era, quanto é que uma empresa vale? E a conclusão foi que a empresa ela vale os seus dividendos futuros trazidos a valor presente, ajustado pela taxa de risco, né? E aí o Robert Shiller, que é um ganhador do Prêmio Nobel mais para economia comportamental, ele fez esse artigo aqui que também é muito bom de você dar uma lida, né? Que é o seguinte: o preço das ações ele se move muito mais do que o preço dos dividendos muda. Basicamente é o seguinte: a pergunta dele é a seguinte: o dividendo ele tem esse tipo de volatilidade. Se a ação ela tem o seu preço derivado do dividendo, ela deveria ter uma volatilidade pelo menos parecida. Não vou falar igual aqui para não ser muito Caxias. Mas ele vê que a volatilidade das ações é muito maior. E é claro, as ações elas são compostas por fluxo de caixa, taxa de desconto e expectativa de crescimento futuro. Então, a mudança do preço de uma ação pode vir por uma mudança na expectativa do fluxo de caixa, mudança na taxa de desconto e mudança na perspectiva de crescimento futuro. E é aí que o investidor oportunista, ele vai ver um momento onde o dividendo caiu numa proporção, só que a ação caiu numa proporção muito mais intensa. Assim como, em alguns momentos, a gente vai ver os dividendos crescendo, mas as ações crescendo numa velocidade muito maior. É aí que a gente vê uma desconexão entre preço e valor. Investidores comportamentais, eles vão estar olhando exatamente esse ponto. A gente está trazendo aqui essas diversas maneiras de olhar o dividendo, porque a gente vê muita gente indo atrás dessa informação e a gente está mostrando que ela tem uma complexidade maior, mas ela não precisa ser complexa para a gente tomar a decisão, que é exatamente a carteira recomendada que o Christian trouxe aqui, baseada em dividendos, né, Christian? Exatamente. Esse artigo que você acabou de mostrar foi um dos artigos primeiros assim que contestaram aquele modelo de finanças clássicas, né? Porque ele mostrou que a volatilidade dos dividendos, aliás, a volatilidade do preço tende a ser muito maior do que a volatilidade dos dividendos, tá? Então essa foi uma das primeiras contestações, né? E ficou chamado isso como volatility puzzle. Começaram a chamar assim naquela época, né? Porque justamente os preços eles oscilavam muito mais do que os dividendos e não deveria, né, seguindo o modelo ali de finanças clássicas. Aí a gente pode, né, nos próximos episódios, talvez começar a falar mais de finanças comportamentais e a gente vai chegar ponto por ponto para explicar por que ocorrem, né, essas divergências, muitas vezes, entre preço e valor. E pelo modelo de finanças clássicas, né, isso deveria ser arbitrado rapidamente, mas a gente vai perceber que existem algumas fricções no mercado que permitem, né, que isso seja corrigido de uma forma muito rápida, né? Exatamente. É, senti que tu tá buscando terminar já o episódio, Christian. Não, não, seguimos. Tem mais algum artigo aí para a gente mostrar para a galera, para a gente falar?
Hoje eram esses quatro que eu separei para a gente ver. Perfeito. Então é isso. Eu quero aqui só deixar claro, fazer um comentário, de nenhuma maneira isso tende a ter nenhum tipo de teor pejorativo, né? A gente vê referências muito grandes de pessoas muito bem-sucedidas nos investimentos, como o próprio Luiz Barsi, que as pessoas falam que ele é um investidor de dividendos, né? E aí eu vejo que o foco dele é encontrar projetos aonde esses projetos eles vão gerar dividendos lá no futuro. E aí isso vai ser uma consequência dessas boas escolhas. A armadilha que a gente não quer que você caia é exatamente de achar que só olhar para o dividend yield é o suficiente. Por quê? Algumas empresas, e eu trago aí um caso clássico da JHSF, não, da JHSF não, da Exetec, que é o seguinte, ela vendeu um prédio, e aí entrou aquele dinheiro no caixa. Ela foi lá e pagou aquele dinheiro daquele prédio em forma de dividendos. A partir do momento que ela pagou aquele prédio em dividendos, o dividendo daquele ano ficou gigante, mas não era um tipo de dividendo recorrente. E a partir disso, muitos investidores caíram na armadilha de achar que aquilo era recorrente. Então você deve olhar muito para a sustentabilidade daquele dividend yield. E ficar nessa lógica aí de. Como é que é o nome daquele livro do Décio Bacin mesmo? Faça Fortuna com Ações. Isso, exato. Ficar nessa regrinha dos 6%, ficar na regrinha de um certo percentual, isso vai acabar te limitando em termos de oportunidade. A gente já fez muito teste aqui matemático, pessoal. Quanto mais limitações você coloca numa fórmula, menor tende a ser o teu retorno da tua carteira. Faz Aquele sentido? mesmo artigo, aquele mesmo artigo que eu mostrei ali foi o do Samuel Hartzmark. Ele também fala que as empresas pagadoras de dividendos, elas tendem, na média, a ter um grande valor de mercado. Aí quando a gente está falando de grande valor de mercado, né, a gente está falando de large caps. E a gente falou semana passada do fator tamanho, que é das empresas small caps, as empresas de menor capitalização. Ou seja, quando você se restringe, né, a olhar somente empresas que pagam dividendos, você está abrindo mão de se expor ao fator tamanho. Aí você também abre mão, né, de colher esse prêmio que existe nas empresas pequenas. Esse prêmio de tamanho, ele não, por exemplo, aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, se a gente olhar, ele foi inexistente, né? As empresas grandes, elas venderam mais do que as empresas pequenas, tá? Mas a gente percebe que em outros países, né, ao redor do mundo, se a gente olhar uma média, né, esse prêmio, ele existe. Existem séries de contestações em relação ao prêmio de tamanho, mas também tem um artigo, né, do Cliff Asness que fala sobre a gente controlar, né, o lixo no fator tamanho, porque tem muita empresa pequena que ela não tem nenhuma qualidade. Aí a gente tem que fazer um filtro, né, remover as empresas ali que não têm nenhum tipo de fundamentos, para aí sim ter um prêmio de tamanho que ele é mais consistente. E a gente também faz isso aqui, né, nas carteiras que envolvem fator tamanho, né? A gente toma esse cuidado de excluir as empresas ali que não passam o critério de qualidade. Isso permite que a gente, ao se expor a fator tamanho, consiga ter um prêmio, né, por esse risco que a gente está assumindo. Perfeito. Acho que cabe também aqui a gente fazer um comentário que é o seguinte. Vou até trazer um artigo aqui que eu nem tinha pensado em trazer, que é outro artigo do Robert Arnott, que é o seguinte: Earnings Growth, The 2% Dilution. Uma das principais crenças que a gente gosta de alimentar aqui dentro da comunidade do Master Business e do Lembrete Racional é de que relacionar crescimento econômico com o retorno das ações é muito perigoso. Então, esse artigo aqui, ele fala de uma diluição marginal que existe nas empresas em economias que crescem mais rapidamente. Então, a gente vê o Brasil com seus vários problemas de crescimento macroeconômico, mas ele é uma terra muito fértil para quem quer investir por longo prazo, principalmente fazer carteiras de dividendos.
porque as empresas, como não têm novos projetos para crescer, elas acabam retornando grande parte do seu lucro acima da média em forma de dividendos, e existe a possibilidade de você pegar esse lucro, esse dividendo, e recomprar mais ações num processo da tua carteira. Então, eu vou traduzir aqui no chat GPT o resumo desse artigo, que é o Earnings Growth, the 2% Dilution, que é o seguinte: dois conceitos importantes dois conceitos importantes desempenharam um papel fundamental no mercado em alta dos anos de 1990. Ambos representam falhas fundamentais na lógica. Ambos são demonstravelmente falsos. Primeiro, muitos investidores acreditavam que os lucros poderiam crescer mais rápido do que a macroeconomia. Na verdade, os lucros devem crescer mais lentamente do que o PIB, porque o crescimento das empresas existentes contribui apenas como uma parte do crescimento do PIB. O papel do capitalismo empreendedor, a criação de novas empresas, é um fator chave no crescimento do PIB. E isso não contribui para o crescimento dos lucros e dividendos das empresas existentes. Durante o século XX, o crescimento dos preços das ações e dos dividendos foi 2% menor do que o crescimento macroeconômico subjacente. Segundo muitos investidores acreditavam que a recompra de ações permitiria que o lucro crescesse mais rápido do que o PIB. A métrica importante não é o volume de recompras, mas as recompras líquidas, recompras de ações menos as emissões de novas ações, seja em empresas existentes ou através de IPOs. Demonstramos, usando duas metodologias, que durante o século XX, a emissão de novas ações em muitos países quase sempre excedeu as recompras de ações em uma média de 2% ou mais ao ano. Então, a gente vê aqui que economias que estão num forte ritmo de crescimento, elas exigem mais IPOs e elas exigem também mais emissões de ações. Então, não cai nessa armadilha de achar que só porque o Brasil tem vários problemas, déficit fiscal, problema de infraestrutura, que investir no mercado de ações aqui é ruim. Exatamente. Os investidores eles tendem a cair na armadilha de achar que investir no país de maior crescimento, as ações elas também vão ter um crescimento maior das suas cotações. Mas o que a gente percebe é que se essa expectativa de alto crescimento do país ela se concretizar, o retorno do ativo vai ser simplesmente comparado ao risco que ele tem. Vai ser igual ao risco, não vai te gerar um retorno exponencial. Por quê? Porque esse crescimento ele já estava embutido no preço. Então, essa relação de retorno das ações e economia ela é muito relacionado à expectativa que o mercado ele cria, né? Então, muitas vezes aqui no Brasil, tá todo mundo pessimista, é déficit fiscal, vai dar tudo errado, vai virar Venezuela. E isso, no curto prazo, acaba sendo refletido no preço de algumas empresas. Mas quem olha para os fundamentos, quem sabe separar as coisas, percebe que existe ali uma oportunidade, né? E o método que a gente segue aqui, ele vai nos permitir isso em diversos momentos. Comprar aquilo que ninguém quer, para mais ali na frente, quando o cenário ele melhorar um pouquinho, a gente vender num preço mais alto. Eu estou trazendo esse artigo aqui em específico, pessoal. Esses dias eu estava vendo um corte de um podcast famoso aí, relacionado a uma marca forte no mercado financeiro. E aí tinha um gestor de um fundo, que o cara era chefe global de renda variável de um lugar importante aí. E ele estava falando que os dados da China eram mentirosos, e eu não estou questionando essa parte, mas ele falava assim: a economia cresce muito mais rápido do que os lucros. E provavelmente, para ele fazer esse comentário e justificar que os dados não eram verdadeiros, é porque ele não leu esse artigo e não entendeu essa dinâmica de diluição dos lucros das empresas devido a IPOs e novas emissões de ações. Então, uma outra dica que eu dou para vocês é sempre compare o lucro por ação ao invés do lucro total da empresa. Magazine Luiza, que é um grande exemplo de sucesso e insucesso no mercado de ações brasileiro,
desde 2020 para frente, a gente já viu pelo menos duas emissões de ações. Isso, por um lado, é negativo para os acionistas, mas isso também é o que garante que aquela corporação como um todo ela vai continuar viva. E um grande exemplo que a gente tem, principalmente no setor elétrico, é quando a gente vê uma empresa cair 90%, 95%, e aí alguém desavisado fala assim: ah, eu vou comprar porque, sei lá, loja americana nunca vai deixar de existir. A corporação loja americana ela pode não deixar de existir, mas aquela base de acionistas pode ser tão diluída para você ter uma nova estrutura de capital que você que é acionista vai perder 95, 99% do teu capital. São duas coisas diferentes. E quem não entende de finanças corporativas acaba caindo nessas armadilhas e isso impacta o preço de uma ação. Se a gente analisar, né, a correlação entre o crescimento do PIB e o lucro líquido das empresas, das corporações, a gente vai perceber que existe uma correlação. Só que o que beneficia o acionista não é o crescimento do lucro líquido, é o crescimento do lucro por ação. De nada adianta a empresa ela crescer o lucro dela se não tiver fundamento. Se ela crescer o lucro dela, emitindo novas ações, com os acionistas sendo diluídos do capital. Aí não adianta nada. Perfeito. Cris, eu acho que se a gente continuar falando agora, a gente vai deixar de sair na alta aqui. E é importante que a gente saia na alta. Acho que tenho certeza, né? Que esse episódio aqui ele foi muito rico. Ele vai servir para quebrar diversas crenças na cabeça das pessoas. Em nenhum momento aqui o nosso objetivo é afastar as pessoas dando essas pedradas, mas é importante que a gente corrobore aqui nosso esforço em sempre trazer a verdade, embasada por artigos sólidos de grandes pesquisadores do universo das finanças, né? Gosto sempre de falar para os meus alunos, eu quero alunos que vão saber pilotar um avião por instrumentos. E o mercado, se você for para o Japão, para a China, para a Turquia, para a Argentina, para os Estados Unidos, você precisa olhar para instrumentos, perfeito? Cristiano, separou aí um livro hoje ou Separei não sim, passou? Fala aí. separei sim. O livro que eu vou recomendar hoje não é 100% relacionado ao mercado financeiro, mas é muito útil a leitura. O nome dele é Factfulness, tá? É um livro excelente. O nome aqui, ó, a frase na capa, né? O hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Está muito alinhado com o que a gente acabou de falar. Então, aqui ele quebra muitos paradigmas, né, que as pessoas têm de que o mundo está piorando e faz ali uma série de perguntas, né? Ele mostra ali tem no livro mesmo as 10 perguntas, tá? Que ele mostrou que historicamente as pessoas respondem como se o mundo estivesse piorando muito. Mas aí ele apresenta os dados, os fatos que mostram que isso não é verdade. Isso dá essa quebra, né? Joga dados, realidade nas pessoas e quebra, gera nessa quebra de paradigma. E o pessimismo, né, ele sempre vai ser mais atraente, mais bonito do que o otimismo. Então, quem está aí na praça, né, vendendo medo, vendendo crise, tende a ganhar muito dinheiro, né? Porque o medo, ele retém as pessoas, né? Então, o crescimento, a evolução, ela é devagar. Você não vai ver hoje o Jornal Nacional falando de algo positivo, algo que vem evoluindo. Ele vai falar da tragédia. E assim todos os noticiários, né? Então aquilo que é negativo chama muito mais a atenção. Só que a gente deve, né, respirar e olhar como que as coisas eram 20, 30 anos atrás. E a gente vai perceber que sim, houveram evoluções. E eu acredito que hoje a gente está no período mais próspero da humanidade. E isso permite que eu aqui no Rio Grande do Sul, o Uli lá no Rio de Janeiro, a gente possa preparar aqui esse conteúdo para vocês, né? Então, recomendo fortemente aqui esse livro a todo mundo. Gente, um livro que eu vou recomendar hoje aqui, na verdade, eu vou recomendar você não ler esse livro, tá? Que é o Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel. Eu estou falando exatamente o contrário, porque esse livro aqui, ele cria uma crença de que o mercado ele sempre vai subir nas pessoas que leem ele. E isso é muito perigoso, muito perigoso. Além do que, devido a inovações aí de coleta de dados do Google, eles perceberam que os dados usados nesse livro eram dados incompletos e dados que não refletem a realidade. Por quê?
existiu um período dentro do mercado americano onde durante mais de 50 anos os títulos de renda fixa eles renderam mais do que as ações. Foi ali durante a Guerra Civil Americana. E eu não estou falando aqui para você não investir em ações por causa disso, não. Só estou falando que ficar nessa historinha de buy and hold pode ser muito perigoso para o teu capital. Por isso que você precisa ter estratégias cada vez mais claras sobre prós e contras e ter dentro da tua carteira uma estratégia de tendências é essencial para você se proteger desses períodos. Esperava por essa, Christian? Contra-intuitivo, um livro para não ler. Exatamente, exatamente. Galera, vou pedir para o Christian aqui se despedir, para que a gente possa também se despedir. Foi muito bom esse episódio aqui, eu aprendi bastante, trouxe aí artigos que eu não conhecia, e é só o começo, Christian. É só o começo, pessoal. A gente fica à disposição e aguarda vocês para o próximo episódio, o Lembrete Racional. A gente vai para o quinto episódio e vem muito mais coisa boa por aí. É só o começo.